A paz do Senhor, queridas, cheirosas. É muito bom estar com vocês, muito bom. E eu sei que o Senhor tem infinitamente mais para fazer com cada uma de nós nessa noite. Amém? Filhas do amor. Filho de peixe é? Filho de cachorro. Filho do amor ou amorzinho. É para isso que nós fomos chamadas. Para sermos a extensão, a revelação do amor de Deus àqueles que ainda não conhecem esse amor. Só que nós estamos vivendo dias tão turbulentos, confusos, que às vezes nós não vivemos como amorzinhos. Nós não caminhamos como filhas do amor. Então, nessa noite, eu queria trazer à memória de vocês o que você às vezes já esteja cansada de saber. E eu oro para que a palavra de Deus, que às vezes você já leu tantas e tantas vezes, que você receba a revelação da palavra de Deus sobre você de uma maneira muito definitiva nessa noite. Amém? Nós nunca experimentamos um momento de crescimento numérico na igreja evangélica como nós experimentamos nos 20 últimos anos. Eu me lembro que quando eu passei a frequentar uma igreja evangélica, porque os meus pais tiveram uma experiência de conversão, eu tinha 11 anos. E naquela época, crente era sinônimo de feio, burro, pobre. Era um povo que não andava na moda, era um povo que não tinha muito estudo, isso na boca de quem não conhecia a Cristo. Era um povo esquisito, usava umas saias compridas, uns cabelos esquisitos, um povo que não tinha muito estudo, um povo pobre. O pessoal falava, não tem dinheiro, então tem que virar crente. E há um tempo atrás eu tive conhecimento de uma frase que, para quem me disse a frase, atribuiu a autoria da frase a Agostinho. E a frase dizia o seguinte, que a igreja hoje não pode dizer, não tenho prata nem ouro, mas também não pode dizer, levanta e anda em nome de Jesus. E aquela frase me impactou muito, mexeu comigo e fez eu fazer uma autorreflexão sobre o cristianismo que eu estava vivendo. Então a gente vê as igrejas cheias e pessoas continuam feridas, vivendo aquém da vontade de Deus, oprimidas por Satanás. O pecado avança dentro da igreja. O divórcio, o adultério, agora também faz parte do nosso contexto. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E agora, mais do que nunca, é tempo de pararmos e fazermos uma reflexão pessoal. Às vezes a gente, quando começa a ouvir uma palavra, e a gente fala assim, a menina fulana tinha que estar aqui. Mas foi você que Deus trouxe. Chupa essa manga agora, né? Então vamos recordar, vamos voltar. Deus criou todas as coisas.
E Deus criou todas as coisas porque Ele quis criar. Em Apocalipse diz assim: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Em Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Em Romanos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Ele criou todas as coisas e ele fez o homem à sua imagem e semelhança para a sua glória. Então, deixa eu te lembrar, você foi criada de uma maneira assombrosa para a glória de Deus. Você entendeu? Para que você existe? Para a glória de Deus. E quando a gente fala assim, para a sua glória, que Deus criou todas as coisas para a sua glória, não significa que Ele é vaidoso e que Ele precisa ser bajulado, mas que nos criou para conhecer, desfrutar e revelar seu poder, bondade e cuidado. Logo, o nosso propósito como seres humanos flui desse relacionamento. Mas nós falhamos. Lá no Éden começou a nossa queda, a nossa ruína. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Romanos, capítulo 1. Esse texto aqui de Romanos, ele é extremamente desconfortável. Como o apóstolo Paulo, nesse texto, descreve o que foi a queda, o que é a queda, o que é o homem distanciado do Criador, ou seja, fracassado em viver para a glória de Deus, distanciado da glória de Deus, divorciado da glória de Deus. Vamos aí, Romanos capítulo 1, a partir do verso 16. O apóstolo Paulo está dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus também os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si.
Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É uma descrição do nosso tempo, é uma descrição dos nossos dias, é uma descrição da igreja, não a igreja noiva, a igreja instituição. Tantos líderes e pastores tendo que lidar nos gabinetes com as coisas mais assustadoras, tenebrosas, que não se nomeiem, não deveria se nomear no meio do povo de Deus. Porque o homem se afastou de Deus, o homem declinou, o homem se divorciou do propósito original para o qual ele foi criado. Aí você vai para Romanos, para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas vive eternamente. Para que todo aquele que nele crê seja reconciliado com a glória de Deus. Volte a viver para a glória de Deus. Mortos nos nossos delitos e pecados, ressuscitamos com Cristo e podemos voltar a viver para a glória de Deus. Esse é o propósito da salvação. É isso que Jesus Cristo veio fazer, reconciliar o homem com Deus, para que o homem então voltasse ao plano original de Deus, voltasse a viver para a sua glória, não apenas para adorar a Deus, ficar bajulando Deus e dizendo palavras lindas para Deus, mas usufruindo da sua pessoa, da vida que emana nele, e transformados nessa vida, atraindo outros à fonte que é o Senhor. Então, gente, por que alguns desses pecados? Porque a gente logo aqui bate o olho em prostituição, homens trocando o hábito natural e se inflamando homens por homens, né? A gente coloca a lupa assim nos pecadões, né? Mas aqui também está falando inveja, contenda, engano, murmuradores, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães.
A gente usa 2 pesos e 2 medidas para julgar o pecado do outro, só porque o pecado do outro é diferente do nosso. Viver para a glória de Deus é ir deixando ao longo do caminho tudo que não pertence mais ao estilo de vida de um homem e de uma mulher que deveria viver para a glória de Deus. Deus nos criou para a sua glória. O homem pecou e se distanciou. Lá em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram. Todos. Você tem uma vida certinha. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque fomos destituídos é que Deus enviou Jesus. Parece uma coisa óbvia que eu estou falando com você, não parece? Mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Eu não sei como é que você entregou sua vida para Jesus. Você foi num culto, você foi numa reunião de célula, de grupo de crescimento, num culto evangelístico, numa praça, no fundo do poço, numa boate. Eu não sei onde Jesus te encontrou. Mas um dia você falou: ok, Jesus, eu quero voltar a viver para a glória de Deus. Eu quero ser salvo, eu quero ser reconciliado com Deus Pai. Eu já tentei ser feliz do meu jeito, eu já tentei fazer do meu jeito, e tudo que eu consigo é ruína. Eu quero o Senhor. Você está andando numa direção, e aí você se depara com Jesus, e Ele te convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E aí você fala: ok, Jesus, eu quero ir com o Senhor. E isso deveria gerar em nós, essa oração, essa decisão, deveria gerar em nós uma transformação de vida através de uma mudança de direção. E isso é se converter. Você muda de direção e você começa a andar num novo e vivo caminho, conhecendo Jesus, sendo transformado por Ele, sendo curado por esse amor sem igual, sendo transformado em um filho, em uma filha do amor. Só que a gente não faz isso não. A gente muda de religião. A gente passa para crente. A gente vira evangélico. Aí a gente mesmo se encarrega da reforma. A saia fica mais comprida, o decote a gente tampa, põe um tapa-colo, põe uma Bíblia bem grande debaixo do braço e começa a falar o crentez fluente: sangue de Jesus tem poder, misericórdia, queima ele, está amarrado. E aí quando o pessoal pergunta: o que aconteceu com você? Você fala: passei para crente. Passou para crente. E aí, porque você mesmo fez uma reforminha externa, gente, às vezes você nem percebeu, você nem se deu conta que foi você que fez a reforma. Porque todo ser humano tem uma capacidade ímpar de adaptação. A gente observa o ambiente onde a gente está inserido e logo a gente se adapta para ser aceito. Então você vai na igreja e vê que as mulheres tudo olha para você com cara feia, que você está de mini saia, que a diaconisa pôs um pano nas suas pernas no culto de domingo. Aí você se toca e fala: misericórdia, Jesus, o Senhor. A saia curta continua no seu coração. A sensualidade continua no seu coração. Mas se você vem com a tal da saia na igreja, o povo te rejeita, então você faz uma reforma externa. Você soltou um palavrão na hora que você chutou a quina da parede, na hora que entrou lá. Aí todo mundo: misericórdia. Aí você: escapuliu. Ficou com vergonha, escapuliu.
Aí você adota uma palavra que expressa toda a sua raiva sem ser o palavrão. Oh, glória! Mas lá dentro de você, na igreja, uma bênção. A paz do Senhor, irmão, tudo bem? Aleluia! Oh, glória! Quem olha pensa assim, é fogo puro. Chega lá dentro de casa para ver o fogo puro que você é. Desce daí, menino, encapetado, endemoniado. Não te aguento não, menino. Aí o pastor bate a campainha. Máscara. Pastor, tudo bem, pastor? O filho do pastor vem com ele e faz exatamente o que o seu filho estava fazendo, pulando no sofá novo que você comprou. E você fala para ele: ô lindinho, desce daí para não fazer dodói. Pastor, o que o senhor quer que eu faça para o senhor, pastor? Pode falar o que o senhor quiser. Eu vou pro fogão agora preparar um lanchinho bem gostoso. Pastor vai embora, seu marido chega. Frita um ovo aí pra mim, mulher. Se sou empregada, frita você se quiser. Tá namorando. Na igreja é uma benção. Ora com o namorado. Chora na hora do louvor. Depois saem os dois e vão para o motel. Gente, vocês estão rindo, sério? Jesus chamou isso de sepulcro caiado. Nós não conseguimos produzir em nós fruto do Espírito. Nós não conseguimos produzir por nós mesmas frutos de amor, de pureza, santidade. Nós não conseguimos se não formos enxertadas na videira. A vida da videira tem que fluir em você e gerar frutos genuínos. Tem um tanto de gente na igreja que está pendurado na videira. Você olha, pensa que está enxertado, não está não. E é só uma questão de tempo. Se você pegar os ramos de uma videira, desconectados da videira, é questão de tempo. Vai começar a aparecer a sequidão dos galhos. A vida não está mais neles. E isso está acontecendo dentro das nossas igrejas. O povo vem na igreja, a gente vem à igreja, a gente dá o dízimo, a oferta, levanta os braços, fala aleluia. É crente há 20 anos, mas continua invejoso. Continua trazendo contenda, continua espalhando más notícias, continua sendo pernicioso, continua cobiçando o marido da outra, continua usando da sensualidade, continua dando vazão à conversa fiada, continua colocando tudo quanto tem impiedade dentro, através dos olhos, dos ouvidos. Da boca sai murmuração, fofoca, maledicências, penduradas na videira. E quando Jesus fala que aquele que não estiver em mim será lançado fora no fogo, ele não está brincando. Eu acho, gente, que vai ter mais rigor, eu acho, não tenho certeza, vai ter mais rigor para quem diz que conhece o Evangelho de Jesus Cristo e está vivendo como um zumbi, como um morto-vivo, trazendo escândalo sobre o corpo de Cristo. Nós somos filhas do amor,
Fomos chamadas para essa posição. O Senhor quer trabalhar em nós à medida que Ele anda conosco, desde aquele dia que a gente mudou de direção. Ele quer que a gente ande com Ele, e à medida que a gente anda com Ele, a gente vai ficando parecida com Ele. Mas você não anda com Ele. Está dentro da igreja não significa que você anda com Cristo. Cantar música evangélica não significa que você anda com Cristo. Saber a Bíblia de capa a capa não significa que você anda com Cristo. Os fariseus eram excelentes cumpridores da lei. Eles faziam tudo certinho. Conheciam a Torá mais do que ninguém. Excelentes. Justos. O Filho de Deus estava diante deles. O Messias esperado estava diante deles. E eles não o reconheceram. Deus nos chamou para vivermos para a sua glória. Mas a gente prefere a religião. E aí a gente continua perebenta, que a religião não é suficiente para nos curar. A religião, ela não é suficiente para nos erguer, para nos limpar. A religião não é suficiente para transformar radicalmente a nossa vida e produzir em nós frutos do Espírito. Alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Só a obra de Cristo em nós produz em nós esses frutos. Só a natureza dele conectada à nossa natureza, a videira fluindo a vida dela em nós, é que faz a gente florescer e frutificar. Que fruto você está dando, minha irmã? Você está se tornando cada dia que passa mais doce, mais compassiva, mais amorosa, mais humilde, mais simples, mais mansa, mais fiel, mais perdoadora, mais alegre, pacificadora. São esses os frutos que estão fluindo na sua vida. É o amor que está se derramando em você. Quando te sacodem, quando chega a crise, quando chega o dia ruim, o que que cai? O que que derrama? Será que é amor que está derramando de você quando te sacodem? Eu não vim aqui trazer um jugo de culpa. Eu vim te despertar para a libertação. Durante muitos anos do meu pseudo-cristianismo evangélico, eu vivi totalmente distante de Deus dentro da igreja. E enquanto eu vivia assim, eu continuava amargurada, fofoqueira, maledicente, invejosa, causando confusão dentro da igreja. E o pior, eu me achava muito crente. A ponto de sair julgando todo mundo. Ah, fulano, você viu o tamanho da saia dela? Misericórdia. E a calça da outra? Deus é justo, mas a calça da irmã é misericórdia. Pra que tanta mentira e falsidade, máscaras no meu rosto me fazem morrer? Por dentro estou vazio, fedendo como um sepulcro caiado. Vem mudar o meu interior.
As pessoas perguntam: qual que foi a jogada de marketing do Diante do Trono? A jogada de marketing foi cair na real que a religião não nos bastava. A jogada de marketing foi que, ao invés de confiarmos nos nossos talentos, nós vamos pôr a boca no pó e arrepender do nosso pecado. Nada do que aconteceu no Diante do Trono nós mesmos poderíamos ter produzido. Nada. Mas onde tem um coração arrependido, uma obra redentiva vem e faz o que só Deus faz. Como nós precisamos de nos converter ao Senhor, igreja. Preparem o caminho do Senhor. Preparem